para você de casa nessa terça-feira, 21 de agosto. Começamos agora mais uma edição do RF com você para todo o Brasil. E confira, claro, os destaques do dia. Dona de casa é baleada pela polícia a caminho do Detran para regularizar carro roubado. Confronto com facção criminosa termina com 3 moradores e um militar feridos no Rio de Janeiro. Alunos ateiam fogo em sala de aula no interior de São Paulo. Com o aumento dos casos de roubo de cargas, empresas investem em blindagem elétrica que o caminhão dá choque em criminoso. E série especial de reportagem mostra as mudanças nos padrões de beleza. Você vai conhecer as histórias de pessoas que se consideram fora do padrão e têm se aceitado cada vez mais. O RF com você está apenas começando. E temos a reportagem do dia também, né? Daqui a pouco você vai ver aqui no programa os segredos para se tornar um milionário sem ganhar na loteria, viu? Alguns brasileiros dizem que é possível sim e você vai saber como, qual o segredo ainda hoje aqui comigo. Vamos para as notícias do dia. Um acidente gravíssimo entre um caminhão e um ônibus matou uma pessoa e deixou outras 13 feridas na manhã de hoje na rodovia Antônio Machado Santana, entre Ribeirão Preto e Cravinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus bateu na traseira do caminhão que estava carregado com areia. Uma mulher de 35 anos, passageira do ônibus, não resistiu e morreu no local. Das 13 pessoas feridas, 2 estão em estado mais crítico e foram encaminhadas para hospitais da região. As demais vítimas tiveram ferimentos leves. As 2 faixas da rodovia ficaram fechadas, o que causou um congestionamento no local. Triste começar o RF com você com uma notícia assim. E uma mulher foi baleada por um policial militar em uma blitz na madrugada dessa terça-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Vânia Silva Tibúrcio, de 37 anos, estava com o marido dentro do carro da família, a caminho de um pátio do Detran, para regularizar o veículo que havia sido roubado. O carro prata ficou parado no meio da estrada. Dentro estava a costureira Vânia Silva Tibúrcio, de 36 anos. Ela foi atingida por um tiro de fuzil disparado por um policial militar. O marido viu tudo. Segundo testemunhas, o casal passava pela estrada quando policiais militares desconfiaram do carro e deram a ordem de parada. O motorista obedeceu e saiu do veículo, mas os policiais atiraram. Conforme eu acho que eu demorei de sair do carro o tempo, né? Que eu não creio que nem foi isso, que eu saí logo rápido, abri logo a porta, o policial me viu, corri os vidros, estava com a luz interna acesa. O policial da viatura atrás, ele aplicou um tiro. O tiro entrou pelo vidro, atravessou o banco e atingiu a mulher. O comando do batalhão de Duque de Caxias informou que o carro pertencia ao motorista, mas constava como roubado no dia 29 de abril deste ano. O registro foi feito na delegacia de Belfor Roxo e ainda não tinha sido atualizado no sistema. A polícia militar ainda deu outra versão. Disse que Vânia teria tentado fugir da blitz. O marido negou. Ele e os policiais envolvidos no caso prestaram depoimento na divisão de homicídios da Baixada Fluminense. A polícia vai analisar agora as imagens das câmeras de segurança do local do crime para saber como foi a conduta dos PMs que participaram da abordagem do casal. A arma do militar já foi apreendida para a perícia. Mais de 10 vezes ele veio me pedir perdão aqui, me perdoa. Eu falei, meu amigo, vou fazer o quê? Te perdoar, eu vou te perdoar. Absurdo. E a polícia concluiu que um ex-funcionário de uma idosa participou do crime contra ela. A mulher foi agredida e chegou a ficar internada por 5 dias. Michael Brandão da Cruz, de 32 anos, foi preso em casa em Americanópolis, na zona sul de São Paulo. A polícia diz que ele é o homem de blusa azul que aparece nas imagens agredindo a comerciante chinesa de 66 anos durante um assalto na capital paulista. As imagens mostram a idosa com um funcionário abrindo o depósito da loja. O rapaz de camiseta vermelha entra e não sai mais. Logo depois, 2 homens armados rendem a comerciante. Ela é agredida durante quase 7 minutos. Aqui a arma de um dos suspeitos cai. A comerciante ainda é amarrada e amordaçada.
Os 2 homens fogem levando R$20 mil. Só então o funcionário sai do depósito. Ele parece preocupado, tenta desamarrar a mulher e em seguida busca ajuda. A polícia concluiu que o funcionário participou do roubo. João da Silva Reis, de 31 anos, e Renato Souza Bastos, de 28, foram presos em flagrante. O ex-oficial do Exército, Fabrício Santana, de 22 anos, foi preso em seguida. A idosa de 66 anos sofreu várias fraturas pelo corpo e ficou internada por 5 dias. Agora ela passa bem. Bom, e 3 moradores e um militar ficaram feridos durante o confronto com facções criminosas no Rio de Janeiro. As 2 maiores comunidades do Rio em guerra. Os moradores registraram da janela de casa as cenas de violência. Nos confrontos, ao menos 3 moradores e um militar ficaram feridos. Nós flagramos o socorro a uma mulher, um mototaxista e um adolescente. Eles foram levados para o hospital, mas não correm risco. Pela primeira vez, desde o início da intervenção federal no Rio, há 6 meses, militares das Forças Armadas foram mortos. Primeiro, o cabo do Exército Fabiano Santos Oliveira. Ele era natural de Japeri, na Baixada Fluminense. Um outro militar foi baleado na cabeça. João Vitor da Silva, de 22 anos, foi atingido num confronto entre militares e traficantes no Complexo da Penha. Depois disso, o policiamento foi reforçado em todos os acessos da comunidade. Pelo menos 5 suspeitos morreram. Uma estratégia irracional de enfrentar, receber os policiais e as forças de segurança com fuzis. No momento que um agente de segurança vê um fuzil apontado para si, ele tem que se defender. O Complexo da Maré, do Alemão e da Penha, alvos da operação, estão na zona norte do Rio e ficam em pontos estratégicos, próximos das principais vias da cidade. São 26 comunidades, mais de 500 mil de pessoas sob o domínio do crime organizado. As forças de segurança seguiram em grupos e encontraram resistência no alto do morro. Com medo, a população não saiu de casa e o comércio fechou as portas. 2 detidos estavam com granadas e drogas nas mochilas. Traficantes deram ordens para incendiar ônibus. Quase meia tonelada de drogas foi apreendida. Horas antes, na entrada da ponte Rio-Niterói, 9 homens em 2 carros com placas clonadas furaram o bloqueio da polícia militar. Houve um intenso confronto. 6 suspeitos morreram. O grupo tinha saído de um baile funk e pretendia voltar ao Complexo da Maré. Antes, na festa, chegaram a atirar, porque o DJ tocou uma música em homenagem a uma facção rival. Com todo respeito, por favor, sem tiro, o papo do patrão, certo? A polícia apreendeu 4 fuzis, pistolas e granadas. Um sargento da PM foi baleado na perna, mas está fora de perigo. 3 criminosos também ficaram feridos. Um ônibus foi atingido 14 vezes. O motorista desligou o ônibus e falou para todo mundo: se abaixa que a coisa vai ficar feia. Uma mulher ficou ferida com estilhaços. A gente não pode admitir que marginais, armados aí com armas de guerra, circulem aqui pela cidade e façam essa barbárie na cidade. Bom, você já ouviu falar em blindagem elétrica? É o que as transportadoras têm feito para tentar evitar o roubo de cargas. O número de casos não para de crescer em todo o país. São 10 a 12 chamados por dia com alertas de roubos, só nesta empresa de rastreamento. No estado todo foram 4.489 casos nos 6 primeiros meses deste ano. Uma média de 1 carga roubada por hora, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. O número de roubos de carga se mantém alto, apesar dos bloqueadores de caminhões e sistemas de rastreamento. O mesmo bastante tecnologia que tem no dia de hoje, quando eles cismam de levar, eles acho que não tem equipamento nenhum que param eles. Paulo César foi surpreendido quando chegava para descarregar uma carga de eletrônicos num centro de distribuição de Sumaré, no interior de São Paulo. Quando foi abrir o baú, o pessoal chegou com a arma, são 5 indivíduos, e pegou a carga de um caminhão e passou para um outro caminhão que estava próximo.
Hoje ele fica apreensivo toda vez que sai com uma carga de valor. Quando há um roubo de carga hoje em dia, nós percebemos que a rentabilidade daquela carga roubada, que chega a valer 1 milhão, 2 milhões, é muito maior para a organização criminosa. A empresa de rastreamento faz levantamentos periódicos e detalhados a partir da estatística divulgada pela Secretaria de Segurança Pública e traçou um perfil dos roubos no estado de São Paulo. As cargas mais visadas são de alimentos, cigarros, eletroeletrônicos e remédios e artigos de higiene. De manhã é praticada a maioria dos roubos. Em média, 4 em cada 10 ocorrências são nesse horário, que coincide com o período mais frequente de entregas. 75% dos casos ocorrem em vias públicas, dentro das cidades, bem mais do que nas estradas. Vem ocorrendo sim roubos, saques durante a trajetória, só que quando nós analisamos do ponto de vista financeiro o envolvimento do valor da carga roubada, quando você vai para as rodovias, aí sim, você tem roubos muito maiores, números muito mais expressivos e que você tem uma ocorrência menor, porém com um valor muito maior envolvido dentro do processo. A novidade mais recente vem desta empresa de Barueri, na Grande São Paulo. É um caminhão que testa a persistência do criminoso. A começar pelo bloqueador do combustível, ele dificulta a ação dos assaltantes. Por isso, a empresa desenvolveu mais uma barreira, uma carroceria com blindagem elétrica. Tem portas de aço com 7 centímetros de espessura e dá choque quando alguma parede é violada. Nós espalhamos sensores por toda a cabine e qualquer um deles que for violado, o choque é acionado. Se o motorista digita a senha e abre a porta da forma correta, não acontece nada. Só o assaltante corre risco se quiser abrir à força a carroceria do caminhão. Esse choque não é letal por ser um choque pulsado, com uma tensão muito alta e uma corrente adequada para inutilizar, para que a pessoa fique com o músculo muito dolorido e não consiga continuar trabalhando. Mesmo se o criminoso for persistente e der um jeito de entrar, vai ter outra surpresa desagradável. Um gás chamado de neutralizador laranja. Um spray como este é automaticamente acionado. Ele provoca irritação e dificuldade para respirar, como a gente pôde ver nesta simples demonstração. Como o sistema rouba o tempo do ladrão, vai ser muito difícil para ele conseguir tirar dos nossos veículos a carga. Bom, e o corpo da estudante de medicina encontrada morta no Paraguai deve ser levado para o município de Pontal do Araguaia, onde a família dela mora. O crime foi registrado como homicídio doloso, quando há a intenção de matar. 2 pessoas estão sendo investigadas pela morte da brasileira. Érica de Lima Corte foi encontrada morta por uma colega de faculdade, com quem dividia um quarto. A universitária de 29 anos cursava medicina em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil. Lá, o custo da faculdade costuma ser mais baixo. O Ministério das Relações Exteriores acompanha o caso. O corpo da estudante será enterrado hoje em Pontal do Araguaia, no Mato Grosso, onde vive a família. A universitária era filha de Raniel Corte, ex-prefeito de Pontal do Araguaia, cidade a 250 quilômetros de Cuiabá. Bom, e a direção da escola estadual, o professor Gustavo Piscinini, em Limeira, registrou um boletim de ocorrência depois que alunos incendiaram uma sala de aula. Ainda dentro da sala de aula, os próprios alunos gravaram com o celular o vandalismo. Um garoto coloca fogo no diário de classe e, com um fósforo, o estudante queima a cortina. As chamas se alastram rapidamente com os alunos ainda em sala de aula. A ação foi na semana passada, mas as imagens foram divulgadas só agora. Os pais dos envolvidos foram chamados e o conselho da escola deve decidir que tipo de punição os estudantes vão sofrer. Não dá para acreditar, né? A diretoria de ensino de Limeira informou que a sala já passou por reparo e que nenhuma aula foi suspensa. Ninguém se feriu e a Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmou que a polícia vai investigar o caso e que a delegacia responsável deve analisar essas imagens. O governo federal anunciou as medidas que devem tomar aí para amenizar a crise migratória envolvendo os venezuelanos. São 60 agentes da Força Nacional. Eles seguiram direto para Pacaraima, cidade que faz fronteira com a Venezuela.
A ideia é que os militares combatam a entrada de imigrantes ilegais pela fronteira com a Venezuela e também o tráfico internacional de armas e drogas. Não sabemos em si o que generou esse problema, mas queremos que cesse a violência de ambas partes. A Procuradoria-Geral Estadual de Roraima entrou com mais uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo que a fronteira seja fechada temporariamente. O governo do estado pede ainda que seja estabelecida uma cota para a entrada de imigrantes no Brasil. Mas o Palácio do Planalto diz que a medida é inviável e admite que é preciso arrumar outra solução para a crise migratória. O fechamento da fronteira é impensável, porque é ilegal. Nós temos que cumprir a lei. A lei brasileira de imigração determina o acolhimento de refugiados e imigrantes nessa situação. Bom, voltando para o interior de São Paulo, em Limeira, um homem que não teve a identidade divulgada foi esfaqueado na manhã de hoje na região da Vila Camargo e procurou abrigo em um posto de combustível da Marginal Tatu. Um agente da GCM passava pelo local e viu o homem caído no pátio e acionou o socorro. A faca utilizada no crime também foi encontrada ao lado da vítima e foi apreendida. Ainda não há testemunhas do crime, que foi registrado no 3º DP. E a DIG de Limeira esclareceu o homicídio de Cláudio Quinelato, de 49 anos, morto no dia 18 de julho. A morte pode estar relacionada com a apreensão de uma moto feita há cerca de um ano. Segundo a polícia, a vítima teria deixado uma moto na biqueira, mas o veículo foi achado e 2 homens foram conduzidos à delegacia. Um deles foi apontado por Quinelato como autor do roubo e foi preso. Ele deixou a cadeia recentemente e é apontado como o autor do homicídio. Ainda em Limeira, a Guarda Civil Municipal fechou uma festa que aconteceu na noite de sábado na cidade. Na chácara que fica às margens da rodovia Limeira-Mojimirim, zona rural da cidade, a polícia encontrou vários adolescentes e uma grande quantidade de bebida alcoólica. Uma denúncia levou a Guarda Civil Municipal até a chácara, onde acontecia a festa rave em Limeira. No local, a Guarda Civil Municipal encontrou vários adolescentes com bebidas alcoólicas. Constatamos a festa, tinha muita gente e vários menores. Aí a gente acionou o conselho, bastante bebida, vodka, cerveja, pinga. Aí a gente acionou o conselho, aí o conselho tomou as devidas deles quanto aos menores. A polícia acredita que pelo menos 500 pessoas participavam da festa. Com a chegada da polícia, muitos adolescentes correram. 2 adolescentes chegaram a ficar presas em uma cerca de arame farpado. Outros conseguiram fugir. Mesmo assim, pelo menos 15 adolescentes foram levados até a delegacia. Quando a gente chegou, houve muita correria, muitos saíram correndo, aí o pessoal começou a pular a cerca, mas a gente conseguiu ainda pegar 15 menores e 2 foi trazido aqui no plantão com os responsáveis. O Conselho Tutelar da cidade também foi até o local. Fomos acionados, através do COP, que estava tendo uma festa eletrônica e que havia um grande número de adolescentes. Segundo a guarda, haveria mais de 500 jovens e adolescentes no local. No momento que a guarda chegou, alguns saíram correndo, outros fugiram. E nós, como conselho, conseguimos qualificar 15 adolescentes, onde nós localizamos os pais foram até o local, foi feito um auto de entrega e entregue esses adolescentes. Numa conversa prévia com o delegado, de plantão, ele pediu que trouxesse 2 adolescentes para o plantão para ser ouvidos. Segundo a polícia, a jovem de 21 anos que organizou o evento alegou que seria uma festa de aniversário, mas alguns adolescentes confirmaram que teriam pago para entrar no local. Quando a gente chegou, que ela veio atender a gente que estava o portão fechado, ela falou que era um aniversário. Aí a gente pediu a RG da aniversariante, não tinha ninguém com essa data de hoje que fazendo aniversário. E daí a gente conversando com as pessoas que a gente foi abordando, eles falaram que pagou R$30 e cada um que entrava era feito um S na mão. Eu acho que era para localizar ou para pegar a bebida lá, então fazia um S na mão das pessoas.
Bom, tanto a jovem que organizou a festa quanto o rapaz que seria o responsável pelas bebidas foram levados para a delegacia. Além da grande quantidade de bebida, a polícia também apreendeu uma porção de maconha. O caso será investigado. Um motociclista de 19 anos ficou em estado gravíssimo após cair da motocicleta que pilotava no Jardim São Paulo, em Limeira. O motociclista seguia pela Avenida Cônego Manuel Alves, sentido centro, quando no cruzamento com a Rua João Drago, ele teria freado bruscamente a motocicleta para evitar a colisão com um carro que cruzava a via. Na queda, o capacete dele chegou a sair da cabeça. O jovem foi socorrido pela unidade de socorro avançado do SAMU e levado em estado... Mínima de 16 e máxima de 31 graus. Em Franca, dia ensolarado também, com mínima de 14 e máxima de 28 graus. E em Araras, com mínima de 15 e máxima de 30 graus. Agora vamos falar das eleições. Veja como foi a agenda dos candidatos durante a campanha nesta segunda-feira. 5 candidatos participaram da sabatina organizada pela Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base em São Paulo. Marina Silva, da Rede, defendeu investimentos em saneamento básico. Guilherme Boulos, do PSOL, disse que espera a contribuição do setor privado para o crescimento econômico. À tarde, Geraldo Alckmin, do PSDB, propôs a simplificação dos impostos. Henrique Meirelles, do MDB, defendeu a estabilidade na economia. Ciro Gomes, do PDT, disse que o país não pode deixar obras paradas. Os candidatos receberam as propostas do setor para retomar os investimentos em infraestrutura. No documento de quase 100 páginas, a indústria de base expôs as ideias para acelerar o desenvolvimento no país. Também em São Paulo, Álvaro Dias, do Podemos, visitou uma ONG que trabalha com educação. Cabo Daciolo, do Patriota, permaneceu no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro, do PSL, não divulgou a agenda. E aumentou o número de questionamentos à candidatura do ex-presidente Lula. Vamos ver. O prazo para a apresentação das impugnações contra os candidatos registrados termina na quarta-feira. E todos os dias chegam novas ações ao Tribunal Superior Eleitoral. Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin enfrentam um questionamento cada um sobre a legalidade das candidaturas. O ex-presidente Lula é o que sofre mais ações na Justiça Eleitoral. Já são 5 pedidos de impugnação, além de outros 5 processos que questionam a legalidade do registro da candidatura. E nesta segunda-feira foi a vez do vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, sugerir que o Tribunal Superior Eleitoral declare o ex-presidente inelegível. Na manifestação, ele reforça os argumentos já apresentados pela procuradora-geral Raquel Dodge na última semana de que Lula estaria impedido pela lei da ficha limpa. A decisão será do ministro Luiz Roberto Barroso. O ex-presidente está preso desde abril em Curitiba, depois de ter sido condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A defesa terá 5 dias a partir de sexta-feira para apresentar seus argumentos. Mesmo após a palavra final do TSE sobre as impugnações, Lula poderá recorrer. Bom, agora a gente exibe uma reportagem especial sobre como alguns brasileiros têm conseguido superar a crise gerada pelo desemprego no Brasil. Muitos abriram mão da carteira assinada e foram à luta. Meu nome é Tatiana Gomes, eu tenho 37 anos, trabalho na rua, sou motorista de aplicativo e esse é o meu escritório. Meu nome é Karine Andrade, tenho 39 anos, minha profissão é organizadora de ambientes e esse é o meu escritório. Meu nome é Sanderson Rosolém, tenho 27 anos, trabalho vendendo empadas no semáforo aqui no bairro do Tatuapé, em São Paulo, capital. E esse aqui é o meu escritório. Boa tarde, tudo bom, meu irmão? Tudo bem, meu querido? Empadinhas hoje, bolso? Obrigado, meu, valeu. Trabalhei para empresas prestando serviço e eu sempre fui reconhecido, né, verbalmente, mas talvez não monetariamente. Essa daqui é a de frango que a gente está finalizando, só falta jogar o creme bechamel. Num momento de crise do Brasil, né, que atingiu todo mundo, atingiu todo o comércio, atingiu também o polo onde a gente trabalhava, né, o polo industrial, porque os lojistas não conseguiam vender e também, sucessivamente, eles não conseguiam vir comprar mais da gente.
estava devendo para muita gente, estava com aluguéis atrasado, prestação de carro atrasado. A minha situação já estava muito ruim mesmo. Então depois que ela esfria, a gente vai começar a embalar. Bora, farol, bora, vamos. E eu vi que eu tinha um dom, que era vender. E eu pensei comigo mesmo, eu falei, poxa, se eu sei muito vender o produto de alguém, né, por que não criar um produto meu para eu vender? Tudo bem, doutor? De palmito e de frango. Agora, ó. Cada um? Isso, palmito, a letrinha P, frango, a letrinha F. Num momento de necessidade, de dificuldade, então a direção que eu tive, né, enfim, foi de a gente fazer algo para vender na rua, mas algo de comer. Sabe aquele dia frango, que você não tem tempo de comer? Tomara que ele esteja lá. Obrigado, Deus abençoe, até a próxima, tchau. Se você tiver essa paciência e essa perseverança, tenho certeza que o resultado vem. R$6 cada um. Uns 3 anos atrás, mais ou menos, quando a crise começou, ficou bem difícil trabalhar no comércio. Eu tive que sair e falar, não, tem que fazer alguma outra coisa. Hoje, eu tenho uma meta diária. Hoje não deu pra cumprir por algum motivo. Eu sei que amanhã eu vou ter que aumentar. Não é fácil, você tem que se dispor de algumas coisas. A diferença é que esse tá dando um retorno um pouco maior. Milionária você não vai ficar. Aqui eu tô mais exposta. Eu não tenho certeza de quem está entrando no meu carro. Eu estou indo para vários lugares perigosos, várias regiões que por minha escolha eu não iria, com certeza. Às vezes ela me chama no WhatsApp para eu ficar vendo a localização dela, se ela parar muito num lugar só aí que está acontecendo alguma coisa. Um dia bom, 270, 280. Um dia muito bom, mais de 300. Fraco, 170, 180 quilômetros. Depende muito dos dias, final de semana. Vamos lá, segundo tempo, vamos à luta. Eu gosto muito do que eu faço. Eu amo dirigir, eu sou apaixonada por dirigir. Hoje, se você falar, você volta para sua área? Não volto. Fui bancária, né, por todo esse tempo. Adorava também fazer o que eu fazia no banco. Eu era gerente de conta física, atendia os clientes, vendia produtos, batia meta. E o banco teve uma integração e nesse momento eu fui demitida. Você já tem toda uma logística de vida, né, financeira, e de repente você se vê sem nada. Na época, eu fiquei muito apavorada, o meu marido também. Eu pensei, o que eu vou fazer agora? Falei, eu acho que eu vou buscar o que eu sempre amei, que foi organizar. Bom, gente, eu tô chegando na casa de uma cliente, mais um dia de muito trabalho. Para quem não tem muito espaço em gavetas, a minha sugestão é adaptar as colmeias. Embora eu nunca pensei que isso fosse uma profissão, né? Eu fui procurar saber sobre cursos, como seria. Olha como que fica perfeito. E é uma profissão que também para o Brasil é nova, porque é uma profissão americana. E ela está começando no Brasil agora e eu acredito muito nela, né? Aqui a gente organizou uma despensa. Eu não voltaria para uma área onde eu tenho que ser funcionária de alguém, né? Mesmo que vai ter todos esses benefícios de ser funcionário, hoje eu quero ter meu próprio negócio. O armário, e ele vai sugando toda a umidade e o mofo que tem naquele ambiente. Eu sou realizada e eu falo que o dinheiro, independente do dinheiro que eu ganho, eu sei a diferença que eu faço na vida das pessoas. Bom, e ainda sobre o assunto, outra opção de vários trabalhadores é procurar emprego em outro país e as oportunidades devem aumentar. Há 2 décadas vivendo no Japão, Diego já passou por várias áreas profissionais e conhece bem o mercado de trabalho no país. Hoje possui a própria empresa de recrutamento de pessoas.
O mercado está superaquecido com a chegada das Olimpíadas de Tóquio 2020. Cada vez mais o otimismo, você sente esse otimismo por parte das empresas, por parte dos bancos. Ter conhecimento do idioma japonês é importante, mas ele garante que já existe espaço para quem domina apenas o inglês. Se for vagas técnicas, hoje em dia o Japão está mudando um pouquinho essa realidade, principalmente aqui em Tóquio, e o inglês está sendo mais importante do que o próprio japonês. Uma das medidas do governo prevista para o ano que vem vai facilitar a entrada e permanência de trabalhadores estrangeiros no país, que devem aumentar em 500 mil até 2025. O foco são vagas que exigem menor nível de escolaridade. Agricultura, cuidadores de idosos, auxiliar de construção civil, trabalho doméstico, funcionários de lojas de conveniência, entre outros. Mas a nova medida ainda impõe várias regras para que essas pessoas vivam aqui, como a impossibilidade de que elas tragam as famílias para o país, o que demonstra a dificuldade do governo japonês, que ainda defende uma hegemonia populacional, de criar políticas de imigração eficientes. Isso torna o Japão uma das nações desenvolvidas com menor percentual de empregados estrangeiros. Um levantamento recente ainda mostra que a aceitação é maior para aqueles que possuem um diploma. Apenas 38% das empresas que contratam funcionários de fora são a favor da entrada de profissionais com pouca especialização. Nesta companhia de TI, 20% dos empregados não são japoneses. Fernando é um deles. O brasileiro que trabalha 3 anos no local conta que o processo seletivo não foi fácil. Quando você está no ambiente de trabalho, né, então você tem que seguir o padrão da empresa, do país, a cultura deles. Então chega a ter várias regrinhas, como se apresentar, como que você recebe o cartão de visita, numa sala de reunião onde que você senta. É uma cultura difícil de se adaptar. Importante também que os interessados estejam motivados, complementa o gerente da empresa. E existem recompensas. Os salários na área de tecnologia podem passar dos R$15 mil por mês. O brasileiro que vem para o Japão, o meu conselho é que ele venha realmente de mente aberta, disposto a mudar muitos dos costumes que no Brasil são comuns, para poder se adaptar à realidade que a gente vive aqui no Japão. E isso com certeza vai aumentar e muito a chance dele ser bem sucedido aqui no país. Tem que ficar de olho nas oportunidades, né? E, por outro lado, cresceu um número de inadimplentes, principalmente dos jovens. O número de pessoas que está devendo no Brasil já é maior do que o de moradores de toda a Itália. 4 em cada 10 adultos no país estão com o nome sujo. São 63 milhões e 400 mil pessoas. Tem mais gente devendo no Brasil do que a população inteira da Itália. Lá vivem pouco mais de 60 milhões e meio de pessoas. Segundo a economista do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, estimativa recorde. A explicação está na crise pela qual passamos. O brasileiro não tem educação financeira e não coloca a vida financeira como prioridade. A isso se junta o fato de que a conjuntura econômica está muito fraca, né? Então a gente tem uma economia que cresce muito pouco e o mercado de trabalho que ainda não mostra recuperação. O número de inadimplentes cresceu em julho se comparado ao mesmo mês do ano passado. E tem muita gente na corda bamba, se esforçando para não virar estatística. Na medida que vai passando o tempo aí, você tem que se virar nos 30 para controlar a situação. A pesquisa leva em consideração dívidas de todos os tipos. E as contas que os brasileiros mais deixaram de pagar são as básicas, como as de água e luz. Em segundo lugar, vêm as dívidas bancárias, cartão de crédito, empréstimo, cheque especial e financiamento. É o caso do Rony. Fez um empréstimo para pagar outras dívidas e o problema só cresceu. Juros em cima de juros, rotativo e você se vê vítima daquilo e não consegue sair. O estudante de direito tem 30 anos, faz parte da maioria dos inadimplentes no que diz respeito à idade. 51% tem entre 30 e 49 anos. Depois vem os mais jovens, de 25 a 29 anos. Isso acontece porque nessa fase da vida a gente concentra muitos gastos. É a fase da vida em que as pessoas casam, constituem família, compram um apartamento, carro, enfim. Enquanto o número de negativados por aqui se compara à população da Itália,
O esforço de pessoas tentando não ficar no vermelho é quase sem tamanho. É um desafio viver e não se endividar. Um desafio. Um estudo aponta que famílias com filhos costumam guardar mais dinheiro. É que nesses casos a preocupação com o futuro é bem maior. Na casa da família Pasquino, os gastos são proporcionais, claro, ao número de filhos. São 3 crianças para vestir, alimentar e educar. As crianças estudam em colégio particular e nós gastamos em torno de R$5.000 ao mês com estudos, né? Com colégio. Temos também inglês para o nosso filho mais velho. E com a nossa filha do meio, ela faz aula de equitação. Mas agora a preocupação dos pais aumentou. O filho mais velho já fala em estudar fora. Para a Adriana, o momento é de planejar o investimento na educação das crianças. Nós guardamos determinado valor por mês, mas de uma forma ainda muito tradicional. Eu venho de família tradicional e ainda não consegui mudar isso, né? Eu não sou ousada, eu tenho medo de arriscar. Então, vou pela poupança, risco mínimo e ganho mínimo. Pais e mães investem 49% a mais que pessoas que não têm filhos. Investimentos que vão de previdência privada até ações e renda fixa. A pesquisa foi feita pelo aplicativo de finanças Guia Bolso, com base em dados bancários. E o especialista avisa, quanto mais cedo as aplicações começarem, melhor. De preferência, assim que a criança nascer, já começar a pensar. Se você tem um objetivo que seu filho estude, tem um bom estudo lá no momento da universidade, nasceu, já faz um tipo, já guarda, separa um valor todo mês em algum tipo de investimento que possa chegar nesse objetivo. Das opções de investimento, o educador financeiro destaca 4 para quem já pensa em organizar o futuro educacional dos filhos. O Tesouro Direto, um título de médio a longo prazo, a Previdência Privada, a letra de crédito imobiliário, LCI, e a letra de crédito do agronegócio, LCA. Nas 2 últimas opções, o cliente não paga impostos sobre o que rende e ambas têm fundo de crédito garantido. Ou seja, se o investimento der errado, você recebe de volta uma parte do valor aplicado. Para você, sobra mais valor, para você a rentabilidade fica maior devido a isso. Você não tem tributação. O Tesouro Direto já tem tributação de IR e os planos de previdência também têm. No caso da Adriana e do marido, o educador diz que o investimento precisa ser um pouco maior agora, porque um dos filhos já está na adolescência e planeja fazer o ensino médio ou a faculdade no exterior. A partir de R$30 você já começa a aplicar no Tesouro Direto. A LCI e a LCA, você tem que ter um valor um pouco maior para começar a investir. Então tem essas opções de investimento que você vai ganhar, ter uma rentabilidade muito melhor do que a poupança. Isso já vira um hábito e quando você cria um objetivo, que é o sonho de tê-los todos formados, então você vai separar esse dinheiro de uma forma menos traumática, né? Com mais prazer do que, se não for de outra forma, as pessoas não guardam dinheiro. 9 em cada 10 mortes envolvendo a gestação poderiam ter sido evitadas no país com um tratamento médico mais eficaz, é o que revela um novo estudo. O sorriso e a emoção de Luciane com a chegada do segundo filho duraram poucas horas. Logo depois desse vídeo que registra o nascimento de Miguel, a mãe foi levada às pressas à UTI e aos 34 anos o coração parou de bater. Quase 3 anos depois, a causa da morte ainda é um mistério para a família. O laudo diz que ela morreu de tromboembolismo, quando um coágulo se desloca para o pulmão. Mas para o marido, foi um erro médico. Eles falam que foi embolia, acho que é embolia pulmonar aguda, uma coisa assim. Mas os médicos mesmo não me deram nenhuma satisfação. Só me disseram na hora, no momento, né, quando ela faleceu, que eles tentaram de tudo, mas não conseguiram. Para o marido, foi um erro médico. Eu creio que teve um erro. Teve um erro porque não é possível 4 mulheres ganharem bebê no mesmo dia e passar mal. E as 4 passaram mal. Então um erro teve. O Brasil se comprometeu com a ONU, a Organização das Nações Unidas, no ano de 2000, a reduzir em 75% o número de mortes maternas até 2015. Mas a meta não foi atingida. A gente ainda estava perto de 70 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. E o mais drástico, mais triste, é que apesar da redução não ter sido o que a gente tinha pactuado, a morte materna vinha caindo, bem devagar, mas vinha caindo todos esses anos.
As principais causas para as mortes são hipertensão arterial, infecções, hemorragias e abortos. Principalmente os abortos que ocorrem em condições de clandestinidade, abortos provocados, daquelas mulheres que por alguma razão, no seu entendimento, na sua avaliação, naquele momento das suas vidas, decidiram não levar a gravidez adiante e se propuseram a fazer um aborto. Muitas vezes fazem esse aborto em condições inseguras, de clandestinidade e pode ter complicações muito sérias. As regiões com maior número de mortes são o Norte e Nordeste. A situação é menos grave no Sul e Sudeste. Veja que de um extremo ao outro, embora existam enormes diferenças regionais, no todo, e mesmo nas regiões em que as cifras são melhores, nós precisamos avançar. E para isso precisa de recursos. A mortalidade materna no Brasil é até 20 vezes maior do que em países do primeiro mundo. Por exemplo, na Polônia, na Suíça, na Áustria, apenas para citar alguns países, esses números estão ao redor de 3, 4 em cada 100 mil nascidos vivos. Veja que os nossos números são 15, 20 vezes maiores do que os números desses países desenvolvidos. A grande questão da gestação é que, na verdade, a gente precisa de unidades especializadas, né, para quando a gente identifica um risco e encaminha essa mulher para essa unidade, para esse equipamento de saúde que é especializado. Essa classificação de risco, ela precisa ser feita em unidades básicas de saúde, na primeira unidade de atendimento dessa mulher. Então não adianta a gente ter uma grande concentração de unidades de especialização se aquela mulher que vai complicar, ela está, na verdade, na atenção primária de saúde, né? Então essa atenção primária de saúde precisa ser qualificada. E a Corregedoria da Polícia Militar prendeu 2 policiais que agrediram ambulantes na esquina das ruas Peixoto Gomide e Frei Caneca, no centro de São Paulo. Outros 8 PMs que estavam no momento da agressão foram afastados do trabalho na rua. Francinaldo e o amigo foram agredidos pelos PMs. Os policiais não perceberam que estavam sendo gravados por testemunhas. Eu tô trabalhando, senhor. Cala a boca, trabalhando, cala a boca. Vira pra frente. Vira pra frente. Pessoal, me ajuda aí, ó. Vira pra frente. Tá me oprimindo, tô trabalhando aqui. Os PMs deram golpes de cacetete nos camelôs. Veja que eles estavam imobilizados. 2 policiais militares participaram das agressões. Os outros PMs assistiram sem intervir. Francinaldo tem as marcas dos golpes no corpo. Ele diz que conhece os PMs que fazem ronda pelo bairro. Gritava e pedia mesmo, por favor, para, senhor, que eu conheço o senhor aqui, de que você trabalha aqui. Tranquilo, você nunca foi assim. Há 2 anos, Francinaldo vende bebida e churrasco aqui nas ruas da Bela Vista, região central de São Paulo, onde houve a agressão. Ele já teve o carrinho apreendido pela polícia em muitas ocasiões. Desta vez, diz que foi agredido porque gritou para que o amigo tentasse fugir antes que a PM confiscasse as mercadorias. Noite de terror, né? Você sair de casa para trabalhar e chegar daquele jeito. Ninguém merece isso, né? A Polícia Militar abriu inquérito contra 2 PMs que estão presos administrativamente. Outros 8 policiais que aparecem assistindo tudo foram afastados do trabalho de rua. Em nota, a PM disse que não compactua com desvios de conduta e ressalta que os policiais militares participavam de uma ação conjunta com fiscais da Prefeitura e GCM para fiscalização de comércio ilegal. Quando os fiscais foram hostilizados, o ouvidor da Polícia Militar assistiu às imagens. As imagens falam por si, né? Os policiais foram agressivos, inaceitável a agressão que sofreram. Bom, o estado de São Paulo gasta R$1 bilhão por ano cumprindo decisões judiciais envolvendo a saúde pública. O sistema está à beira de um colapso. A cada 6 meses, a mesma dor de cabeça. Conseguir os insumos para o controle de diabetes se tornou uma luta cansativa. A Aline não pode fazer o tratamento convencional. Precisa de uma insulina que não é fornecida pelo SUS. Mesmo depois de ter ganhado na justiça o direito de receber o medicamento, os insumos do tratamento estão sempre em falta e a saúde dela em risco. Eles nunca são entregues no prazo. Ou porque está em licitação, ou porque não, falta verba, ou porque o laboratório não enviou. A gente sempre escuta as mesmas desculpas, mas nunca
os insumos vêm no prazo determinado. Se de um lado o governo tenta diminuir custos com o fornecimento de apenas medicamentos e tratamentos básicos, de outro a conta fica ainda mais alta quando o paciente entra na justiça. Essa disputa, além de colocar vidas em risco, desperdiça dinheiro público. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou mais de 40 mil casos de saúde só em 2017. O levantamento é do Anuário de Justiça. 10 mil deles eram pedidos de medicamentos à administração pública. O Estado paulistano gasta mais de R$1 bilhão ao ano para cumprir as condenações. União, estados e municípios gastam R$7 bilhões ao ano, segundo o Ministério da Saúde. Que a partir do momento que vem uma ordem do juiz para comprar em 48, 72 horas, que seja, uma quantidade X de insulina que não tem picos, isso é mais caro do que se abrisse uma licitação para comprar tantos milhares ou milhões de doses e ser distribuída. Então é um problema que poderia ser resolvido de maneira administrativa, mas ainda não é. O problema é que, apesar da lei garantir acesso à saúde para todos, não há recursos suficientes. De acordo com o juiz, os pontos frágeis causadores da judicialização da saúde são necessidade de modernização e atualização da lista de medicamentos concedidos pelo Sistema Público de Saúde e até o treinamento de funcionários que atendem a população. Informação errada também gera ações desnecessárias. Sem um bom treinamento, os funcionários que trabalham nesses locais conhecem todos os remédios. Então a pessoa chega com remédio ou com princípio ativo, ou às vezes só com um nome comercial e receba esse remédio não tem, esse remédio não dá. Onde tem? Não sei, não tenho a menor ideia. Sei que aqui onde eu trabalho não tem. Com acesso ao SUS a gente consegue pelo menos fazer a busca em relação a esse medicamento. Às vezes ele é negado mesmo, às vezes não. Existem programas para ajudar a desafogar o sistema judiciário. O Acessa SUS informa a população se há um medicamento ou tratamento correspondente com distribuição gratuita. Recentemente foi criado o Natjus, uma parceria com profissionais e instituições da área da saúde que vão dar consultoria a juízes. Os diferentes tipos de insulina ainda são os mais pedidos nas ações judiciais. A Aline não se conforma. Para ela, parece mais barato manter um diabético com a doença estabilizada do que arcar com os custos das complicações. A pessoa que está descompensada, ela vai ter a complicação, ela vai onerar o Estado, ou então ela vai ficar improdutiva, é uma pessoa a menos trabalhando no mercado, vai deixar de produzir, assim, tudo piora, todo o cenário piora. Será que dá para ficar milionário só poupando parte do salário? Para algumas pessoas essa ideia virou objetivo de vida e elas mostram como é possível sem ganhar na loteria nem nada do tipo, viu? O segredo está na chamada educação financeira. Quem nunca sonhou em ser um milionário? Todo mundo quer ser, né? Eu quero ser. Parece difícil, ainda mais em tempos de crise econômica. Mas há quem garanta que não é impossível. E nem seria preciso ganhar na loteria ou ter um salário extremamente alto. Para chegar nesse 1 milhão, se esse é realmente o seu sonho, se é a sua vontade, seu objetivo, sim, existe a fórmula. Mas afinal, o que é ser um milionário? Tem vários milhões. Acho que 1 milhão tem como acabar. No imaginário popular, o milionário é aquele que pode comprar o que quiser e vive cercado de luxo e glamour. Ao pé da letra, não é preciso ter milhões. Quem tem 1 milhão numa determinada moeda já pode ser chamado de milionário. Milionário, pelo termo, né, vem do latim milionário, que quer dizer 1000 vezes 1000, ou seja, ter 1 milhão. Então, se a gente pensar na origem mesmo, a gente está pensando em ter 1 milhão. No entanto, no dicionário, de tantas pessoas utilizarem o termo milionário para se referir a uma pessoa rica, o próprio dicionário já incorporou esse significado. Como a referência para negociações no mundo todo costuma ser a moeda americana, o dólar, para virar um milionário, seria preciso ter 1 milhão de dólares. Hoje, cerca de 4 milhões de reais. Essa quantia não poderia incluir o valor da casa própria e bens de consumo duráveis, como carro. E você, já pensou o que faria com essa dinheirama? Essa hora eu estaria lá em Boa Viagem, Recife.
Com R$1 milhão, eu acho que eu conseguiria investir e conseguir mais R$1 milhão, quem sabe. Para o Bruno, esse sonho virou meta de vida. Com 29 anos, ele chegou ao primeiro R$1 milhão. Mas nada aconteceu de uma hora para outra. Ele poupa dinheiro desde os 17 anos. Quanto antes você começar, melhor, né? Porque eu acho que a gente só precisa de duas coisas para chegar até a riqueza: tempo e dinheiro. E se você tiver muito tempo, como era o meu caso, eu era muito novo, você pode começar com muito pouco dinheiro. Para virar milionário ou simplesmente para ter uma vida financeira mais confortável, o primeiro segredo de quem entende do assunto é ter muito claro qual o seu objetivo. O que você quer realizar na sua vida? O que você busca? O que é importante para você? Se eu identifico o que é importante para mim, eu consigo, na hora de escolher, vou gastar ou vou economizar, fica muito mais fácil. Aí é hora de acompanhar sua vida financeira de perto, olhar para a conta bancária e fazer uma lista de todos os seus gastos. Segundo uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, 58% dos brasileiros não controlam as próprias finanças. Isso significa que 6 em cada 10 pessoas não sabem o que se passa na própria conta bancária. Aí, poupar fica ainda mais difícil. Tem esse hábito de guardar dinheiro? Não muito. Todo mês na risca. Em seguida, é preciso fazer uma pergunta importante. Como você pode diminuir os seus gastos? A gente quer compensar nossas frustrações com consumo. E aí a gente vai nessa coisa, eu mereço, eu preciso... Primeiro assim, peraí, qual é o problema que eu estou vivendo agora? Identifica. E com isso não tenta compensar com o consumo, porque o consumo vai te trazer ainda mais problema. Quando o Bruno decidiu ser um milionário, estava no começo da carreira militar e ganhava R$400. O tempo passou e ele virou capitão do exército. Aí chegou a receber R$10 mil líquidos. Independentemente do valor, sempre guardou 30% do dinheiro que recebia. O que significava abrir mão de muita coisa. Enquanto os amigos... Bruno seguiu focado. As pessoas acham, não vou poupar porque o futuro pode nunca chegar, mas para a maioria chega. E hoje eu estou podendo aproveitar o futuro de uma forma melhor. Para não cair em tentações, a sugestão é poupar assim que o salário cai na conta. A pessoa ela tem que se dar conta de que parte do que ela ganha não pertence a ela. Pertence a um eu do futuro, vamos colocar assim. Então, assim que o dinheiro bater na conta, ela já tem que conseguir separar alguma coisa. Mudar o pensamento ajuda, inclusive, nos tempos de crise. Como o Bruno se acostumou a ter só uma parte do salário, ele sempre poupou. Lógico que quem ganha um salário mínimo, mesmo se esforçando muito e poupando, não vai ser muita coisa. Só que já é um dinheiro que pode ser investido. Mesmo num período difícil, no ano passado, o número de brasileiros milionários cresceu. A estimativa é de 171.500 pessoas com fortuna acima de $1 milhão. Cerca de 7 mil a mais na comparação com o ano anterior. O Thales começou cedo para um dia entrar nesse grupo. Desde os 7 anos que eu começo a juntar dinheiro para comprar os brinquedos que eu gosto. Você ganha hoje R$40 de mesada. R$40 de mesada. Você pega esse dinheiro na mão? Não, eu peço até pro meu pai guardar na minha conta pra eu não gastar, pra eu deixar economizando. Além da mesada, ele pede dinheiro como presente de aniversário e vai juntando. Eu pedi pro meu avô, pra minha avó, pra minhas tias juntar e eu acho que em um ano eu consegui juntar pra comprar meu computador. O incentivo vem da mãe, que sempre fez questão de orientar o filho. Quando você não tem essa noção, você acaba gastando com coisas supérfluas. E aí hoje eu vejo ele não, hoje eu vejo ele com 10 anos de idade, comprando coisas que realmente agregam a ele. E o que ele quer de verdade. Depois de aprender a poupar, vem o próximo passo. O que fazer com o dinheiro? Como investir? Para acelerar o processo de alcançar seus objetivos, o investimento está aí para isso. Porque só o esforço de poupar é muito exaustivo e seria um período muito mais longo para tudo. Quando vem o quê? Os investimentos para te mostrar que a gente te ajuda. Eu vou acelerar esse processo. Você faz o esforço daí, eu faço daqui, né? Mas investir quanto e como? Tudo depende do perfil do investidor.
Um conservador é o que menos quer perder dinheiro, é o que corre disso. Então, ele vai para um título público, CDB, para ele poder se sentir mais seguro. Se eu perceber que de um mês para o outro, na verdade, diminui um pouquinho, mas mesmo assim eu ganhei, esse cara, ele já começa a saber que ele é moderado. Agora, se ele não tem problema quanto a nenhum tipo de oscilação do dinheiro dele, um mês valorizou, outro mês não, e ele acredita muito mais no longo prazo, um agressivo ele se encaixa sim. De forma geral, o caminho e o tempo que se leva para chegar ao primeiro milhão dependem da rentabilidade dos seus investimentos e de quanto você pode poupar por mês. A fórmula é a seguinte: em 10 anos, você precisa guardar aí mais ou menos um valor de R$6.000. Eu sei, é bem pesado, mas essa é a fórmula, esse é o processo, então não tem para onde fugir. Já, se a gente for pensar aí em 20 anos, diminui e bem. A gente está falando aí de R$2.500, R$2.600 investidos. Já aumentando um pouquinho mais o tempo, a gente também diminui o valor que a gente precisa poupar ali, ou que precisa investir na verdade, que seriam de R$1.400, R$1.500. Então perceba que quanto maior o tempo, menor também é o valor que você tem que investir. Em qualquer cenário é muito dinheiro. Por isso, muita gente desiste antes de começar. Mas o educador financeiro ressalta: todo mundo não só pode, como deve investir. Nós estamos enfrentando um problema muito grande com as pessoas acima dos 60 anos, 70 anos de idade, que estão hoje dependendo dos filhos, do irmão, de amigos, justamente porque não se planejaram, acreditando talvez nessa crença de que só rico deve investir, de que só rico pode investir. E não, na verdade, com R$30 hoje no título público, por exemplo, ele já consegue acessar um investimento muito bom. Bruno acabou se apaixonando pelo mercado financeiro. No ano passado, deixou a carreira militar e hoje dá curso sobre o tema. Tem muita gente que fala que dinheiro não traz felicidade. Eu acho que essa pessoa está gastando de maneira errada. Mas será que R$1 milhão resolve todos os problemas? Tudo depende dos seus gastos. E é preciso lembrar que, por causa da inflação, o poder de compra diminui com o passar dos anos. Se alguém conseguiu adaptar o seu custo de vida a R$2.000 por mês, ela não precisa de muitos milhões para suprir isso daqui. Agora, quanto mais caro é essa vida por mês, maior o montante que você precisa acumular. Bruno nem pensa em parar de trabalhar, muito menos de poupar e investir. 40 anos, você se imagina como? Eu me imagino mais forte, mais saudável, mais sábio, mais rico do que hoje. Thales quer seguir o exemplo. Você juntar, não gastar com besteira. Foco, tem que ter uma meta. Tem vontade de virar um milionário? Tenho. Vontade todo mundo tem, né? Mas tem que sobrar dinheiro no final do mês. Bom, e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você a primeira reportagem da série especial que começamos a exibir hoje sobre as mudanças nos padrões de beleza. É imperdível e eu mostro já no próximo bloco. Não saia daí por nada desse. Jovem, loira, alta e magra. Por muito tempo, esse foi sim o tipo físico que dominou um padrão de beleza tão desejado como inatingível, né, para a maioria das mulheres. Principalmente em um país, miscigenado como o Brasil. Agora, na era da imagem e das redes sociais, isso mudou, viu? É o que você vai ver agora, na reportagem especial, na nossa primeira matéria. Somos negros, brancos, pardos. Somos daqui e de muito longe. Somos um país cheio de cor e de formas diferentes, variadas, pois a genética é democrática. A cultura, nem sempre. Houve um tempo em que as mulheres consideradas bonitas eram mais ou menos assim: carne farta, corpo cheio de dobrinhas. Felizardas as que tinham essa aparência. O tempo foi passando e o ideal da beleza feminina afinando junto. Até a metade do século passado, a mulher perfeita ainda tinha curvas, barriguinha. Era o estilo das musas também. Com o tempo, as gordurinhas e as curvas diminuíram ainda mais.
Daí entrou no exagero, que era o pessoal de olheiras, com uma cara de doente, de gente viciada, doente mesmo, né? E logo depois, a nossa Gisele entrou toda solar, colorida, toda saudável e mudou muito o padrão. E hoje, graças a Deus, existe uma grande diversidade de padrões. Cada padrão com suas referências. Eu queria muito ter o cabelo da Vitória, da Ana Vitória. Com um padrão de beleza, Thaís Araújo. Na era da informação, das redes sociais, imagem é tudo. Ela se multiplica com rapidez e por todos os cantos. As possibilidades são muitas e os recursos estão todos aí. Dá para esticar, preencher, mudar o formato, a cor. Dá para ser do jeito que quiser. Eu fiz um alongamento nos cílios que eu acho que sempre dá um up. Já fiz clareamento nos dentes, já fiz silicone, sobrancelha, micropigmentação um pouco eu fiz também. E luzes no cabelo? E luzes. Isso tudo pra quê? Pra mim me sentir melhor, né? Eu acho que a gente tem que estar melhor com a gente, autoestima. Satisfeita nunca estamos, né? Sempre quer trocar um cabelo, o cabelo não tá bom do jeito que tá, a sobrancelha, nariz, sempre que dá pra arrumar a gente tá arrumando, né? O modelo de corpo ideal pode ter o padrão passarela. O fitness. O das fanqueiras. Prepara que agora é a hora do show das poderosas. No universo das redes sociais, as blogueiras é que ditam a moda. Eu acho extremamente linda a Bela Falcone, né? Eu sou fã dela, é alguém que eu me espelho. Durante muito tempo, uma multidão de adolescentes se inspirou nessa modelo. Fabiana Saba, que falou de sua nova fase para a correspondente em Nova York, Heloísa Vilela. Magra, loira, olhos claros. Fabiana Saba era daquelas mulheres que mata as outras de inveja. Mas a modelo nunca estava satisfeita. Mas eu ficava, ai, credo, eu tenho essas veias atrás porque eu sou muito branquelinha. E aí eu ficava invocada com aquilo, tinha vergonha. Por que eu tô te falando? A gente é criado para achar imperfeições. Fabiana já era conhecida, trabalhava na televisão, quando se apaixonou por um americano e largou tudo. Em Nova York, ela se casou e logo vieram as filhas. Junto com as meninas, as mudanças. Um novo manequim, um novo peso. E curvas que ela nunca tinha visto antes no próprio corpo. Ela se afastou de passarelas e fotos de moda por um tempo. No começo eu fiquei mal. Eu saí uma vez com um vestido que eu amava e, tipo, uma pessoa da moda falou pra mim assim, no seu peso você não pode usar tule. Que o resto da festa sentada com cara emburrada, me achando feia. Envergonhada, Fabiana começou a esconder a nova forma. Então minhas filhas falam, mamãe, você não gosta de piscina? Não, mamãe não gosta, porque eu tenho vergonha do meu corpo. Deixei de viver uma experiência com as minhas filhas, pensando no que os outros iam pensar. Até o dia em que resolveu dar um basta. Fabiana passou a usar as mídias sociais e a própria imagem para lutar contra a ditadura da beleza. Você sabia que uma pessoa que é gorda, ela não gosta de ser chamada de fofinha, gordinha. Não, gorda é uma descrição, não tem nada errado com a palavra. Ela é gorda. Era o começo de uma mudança bem maior do que a transformação do corpo depois da gravidez. Ela que foi vitrine de um padrão inatingível para a maior parte das mulheres. Eu fiz campanha para rugas com 17 anos. Uma pessoa mais velha nunca vai chegar com a pele de 17 anos usando aquele produto. Mas é isso que está sendo vendido, uma coisa inatingível. Hoje ela tem um programa na internet onde recebe convidadas que também querem acabar com os mitos. Acostumada a ser admirada, invejada e observada, Fabiana começou a publicar fotos honestas do corpo pós-gravidez. A primeira foto que eu tirei de biquíni, eu tava pulando. Porque pulando ainda esticava a minha barriga. Então ainda tava assim, olha, eu tô mostrando, mas calma.
Só que eu postei já, pra mim foi um alívio. Agora todo mundo viu. Eu tive pessoas me falando que, sabe, foram usar shorts pela primeira vez, biquíni pela primeira vez, por causa da minha foto. Depois ela mostrou a barriga toda, sem truques. E os comentários foram horríveis. O marido com certeza trai, porque ela tá muito feia. Como essa menina se acabou desse jeito, essa menina não devia nem existir, mandando até eu me, sabe? E eu fiquei 3 dias chorando. Depois desses 3 dias eu falei, não, é a sociedade que tá errada. Não sou eu, não é meu corpo, não sou eu que sou inadequada, não. E o que você fez? Aí eu comecei a militar mesmo. Vinda de um mundo onde a imagem é tudo, foi um caminho natural para Fabiana postar nas fotos como forma de marcar o começo de uma nova fase e mostrar ao mundo algo que ela mesma precisava ver com mais atenção, com mais carinho. Assim ela foi se aceitando, se transformando, ganhando confiança, até começar a ver beleza onde antes só enxergava problema. Essa foto é uma foto da mesma época. As pessoas falam, mas você era jovem e depois mais velha. Não, é na mesma exata época. Por quê? Maquiagem, luz, o que você está vendo, pele perfeita, vida perfeita da internet, que faz você se sentir inadequada, que faz você se sentir sem saber, mais uma vez, cuidado com o que você compra. Fabiana assumiu em público todos os detalhes do novo corpo e assim tem ajudado outras mulheres. Sempre sorridente, hoje ela acrescentou mais uma arma nessa briga. Eu gosto mesmo de falar. Imagens honestas, palavras sinceras. É assim que ela está tentando fazer a diferença. E o quanto vale a pena ser livre, o quanto é bonito a gente ser livre. Sabe, o quanto pra mim a liberdade do julgamento dos outros, mas também do meu próprio julgamento, me deu a vida de volta. Livre e lindíssima, né? A gente tem que se amar como a gente é, como a gente veio ao mundo. Escolher a primeira escola para um filho não é uma tarefa fácil e muitas vezes esse momento gera ansiedade para os pais na hora de optar pela educação infantil. Para não errar na escolha, algumas dicas são fundamentais, como você vai ver agora na reportagem de Vinícius Boer. Gabriela é uma mamãe privilegiada. Os horários de trabalho são flexíveis. Boa parte da demanda do dia a dia é feita de casa. Assim, tem mais tempo para ficar com o filho Inácio, de 1 ano. Mas a consultora de comunicação percebeu a necessidade de matricular o menino numa escola infantil. Eu não tive que passar por aquele processo doloroso que as mães geralmente passam aos 4 meses, que é ter que levar para a escola. Porque como eu trabalho em casa, eu tenho essa flexibilidade de poder ficar com o Inácio. Mas ele já tá com 1 ano e meio, então eu já tô sentindo que ele precisa de interação com outras crianças. A gente não tem outras crianças na família, então eu sinto essa falta de contato com crianças. A gente eventualmente leva ele para um teatro, leva no Sesc, brincar, mas assim, fica essa falta de dia a dia. Ele convive muito com adultos, então por isso que eu gostaria que ele se desenvolvesse melhor na escola nesse sentido. Escolher a primeira escola não é uma tarefa fácil. A família visitou 5 unidades, mas não ficou satisfeita com nenhuma das opções. A gente vai tentando definir o que a gente acha melhor para ele dentro da nossa realidade, né? Tem umas que a gente adora, acha super bacana, mas não cabe no orçamento. Então, esse já é um critério de eliminação. Tem outra que é super legal, mas tem um detalhezinho ali que incomoda. Então a gente vai eliminando, chegar naquela que chega mais perto do ideal. A gente sabe que não vai encontrar a escola perfeita, mas tem uns critérios que a gente elege para conseguir chegar no ideal. Para ajudar quem hoje enfrenta a mesma dúvida, Campinas realizou a 5ª edição da Expo Ensino, uma feira de educação onde os educadores expõem metodologias e novidades. O número de escolas em Campinas aumentou nos últimos anos. A principal orientação da especialista é definir o modelo ideal de educação que a família procura e, em seguida, pesquisar as unidades de ensino. Bom, a primeira coisa que eu ia falar para essa família é ficar tranquila que esse tipo de ansiedade é normal, né? A gente tem hoje muitas opções. A escola virou uma parceira na educação dos filhos, então é uma decisão importante que cresceu muito a importância dessa decisão ao longo do tempo. Assim, o mais importante, antes de sair para buscar,
são os pais entenderem dentro de casa o que eles querem para a educação daquele filho, né? A gente tem uma falsa impressão de que a quantidade de opção mais ajuda do que atrapalha, mas não é verdade. A quantidade de opção traz um pouco de confusão nesse momento. Se você não sair de casa sem saber o que você quer, fica mais difícil de você escolher. A gente tem até um caso muito engraçado que eu quero citar aqui, de um pai que visitou 14 berçários, fez uma planilha de Excel com acho que 10 ou 15 colunas, com todos os detalhes de cada berçário e acabou deixando o filho com a babá porque não conseguiu se decidir em nenhuma das opções. Então, assim, a primeira coisa que a gente diz é: conheça um pouco as metodologias que existem hoje no mercado, né? Entenda um pouquinho sobre cada uma delas, identifique quais são as que mais têm apelo com o que você quer para os seus filhos. E aí, depois disso, você sai à busca. Bom, agora um bom indicativo de que a economia pode estar melhorando, viu? Os brasileiros estão viajando mais de avião. O principal motivo é o desconto no valor das passagens. A fila pode até ser grande, demorada, mas nada disso importa. O bom mesmo é viajar. Tô indo para os Estados Unidos pela primeira vez. Isso é uma experiência bem legal. Adoro viajar, é a melhor parte, né? É o voo. Isabela ficou 25 dias em Brasília e agora está de volta para São Luís. A gente vai começar as aulas, trabalho e a gente já está retornando com a família. Maria do Carmo vai para o Ceará. Tava com 6 anos que eu vim aqui, né? Pra Brasília eu nunca venho. Mas agora eu vou vir mais por causa da minha neta. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, só no ano passado, mais de 100 milhões de pessoas viajaram de avião. Desse total, mais de 91 milhões de passageiros foram transportados em voos domésticos e quase 9 milhões viajaram em voos internacionais. Ainda de acordo com a agência, em junho de 2018, pouco mais de 7 milhões de passageiros viajaram de avião. Um número positivo em relação ao mesmo período do ano passado, quando a quantidade de embarques chegou a 6 milhões e 900 mil. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas disse que a última vez que o acumulado de 12 meses havia superado a marca de 100 milhões de viajantes transportados foi em março de 2016. Uma das explicações para os brasileiros estarem viajando bem mais de avião são as passagens mais em conta. Surgiu aquela promoção, aí é só aproveitar. O preço ajuda, às vezes você está bem programado para fazer aquela viagem, o preço convida você a fazer aquela viagem, né? Então tem essas coincidências, né? Mas aí vai de acordo com a disponibilidade de cada pessoa, né? Eu fico por aqui. Uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser.